devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Devocional para edificação da alma. Que a misericórdia de Deus seja conosco. Palavra de hoje. A vida pela fé ou pela obediência? Dai-nos, Senhor, teu entendimento e que tua graça seja abundante em nossas vidas. Abre nosso coração para receber tua palavra e que a tua palavra gere frutos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, Pastor Pedro Cordeiro vos falando, trazendo um devocional hoje maravilhoso para a sua edificação, para o fortalecimento da sua fé. E por falar em fé, hoje nosso tema é justamente sobre isso. Olha que maravilha, né? O nosso tema hoje é a vida pela fé ou pela obediência, né? Podemos encontrar esse tema em Gálatas, capítulo 3, versículo 10 e 11. Isso, Gálatas, capítulo 3, do versículo 10 ao 11, que diz o seguinte: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para cumpri-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Olha que maravilha, né? Quanto mais confiamos em nossa obediência aos mandamentos, mais maldição nós vemos, mais maldição vem até nós, né? A menos que a fé nós consigamos ter, né? O Novo Testamento declara que o justo viverá pela fé. O nosso problema é que, em vez de vivermos pela fé, nós nos esforçamos para viver pela obediência. Olha que tremendo! Você não foi chamado para viver pela obediência, sabia disso? Pois é, você foi chamado para viver pela fé. Evidentemente, a obediência é muito importante, mas é preciso esclarecer que a obediência não é a raiz, mas o fruto da vida cristã. Pois é, a raiz é a fé, entendeu? Aquele que vive pela fé pode manifestar obediência, mas aquele que vive com base em sua obediência nunca consegue ter fé, pelo simples motivo de que ele nunca pensa ter obedecido o suficiente. Muitos irmãos, a maioria, quando acordam pela manhã, olham para si mesmos buscando ver as áreas em que precisam melhorar ou questionando-se se Deus está com eles mesmo depois de terem falhados. Em vez disso, eles deveriam acordar todos os dias e se perguntar: qual a minha fé para esse dia? Olha que tremendo, que lindo, né? Não é mais gostoso acordar assim? Qual a minha fé para esse dia, né? Quando o irmão está enfermo, qual é o questionamento dele? Ele pergunta ao Senhor onde tem errado ou se há pecado não confessado em sua vida. Ao fazer esses questionamentos, ele está procurando descobrir se tem algum merecimento. E todas as vezes que procuramos algum merecimento, nós caímos na justiça própria, que procede da lei de Deus. O fato de questionarmos sobre a nossa obediência, em vez de declararmos a nossa fé, mostra que ainda estamos debaixo da lei. Olha que tremendo! Está compreendendo? Não estou dizendo que a obediência não é importante não, tá? O que estou dizendo é que o justo vive pela fé. No momento em que o justo baseia sua vida na obediência que tem ou deixa de ter, ele se apoia num terreno movediço e o resultado é a queda. A obediência não é lei quando provém de fé, mas quando confiamos em nossa obediência para nos relacionarmos com Deus. Então a obediência se torna lei, né? Viver pela lei é viver pelo princípio da justiça própria e do merecimento. Sempre que nos relacionamos com Deus com base em nosso merecimento, estamos tentando nos aproximar confiados na lei. Paulo diz que isto é muito grave, porque a lei traz duas terríveis consequências: a maldição e a incredulidade. Olha que tremendo. Tá lá em Gálatas
3, de 9 a 12. Que nós acabamos de ler. Tá lá escrito. Olha só. Em primeiro lugar, viver pela lei nos coloca debaixo de maldição. Sim, em Gálatas 3,10 Paulo diz o seguinte, o que ele diz? Ele diz bem claramente, todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Pare com a introspecção. Pare de tentar encontrar em si mesmo alguma virtude ou mérito para se apresentar diante de Deus. Apenas creia que você é justiça de Deus em Cristo. Você não é justo porque obedece, mas porque crê na obra consuma do Senhor Jesus Cristo lá na cruz. Olha que tremendo! Aqueles que vivem pela lei precisam entender que somente serão aceitos por Deus se cumprirem todos os mandamentos. Se quebrar apenas um, será culpado de todos. Como nenhum homem consegue cumprir a lei, o resultado é o quê? A maldição, né? A maldição da desobediência é descrita em Deuteronômio no capítulo 28. Se você vive pela obediência da lei, lembre-se de que somente poderá ser abençoado se cumprir todos os mandamentos. Não adianta se esforçar para cumprir alguns ou se desculpar pela sua boa intenção. Paulo diz claramente em Gálatas 3,10 que aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la será amaldiçoado. O resultado de quem tenta viver pela lei é sempre maldição. É triste, mas esta é a razão porque muitos crentes ainda padecem debaixo de maldição. Todavia, quando entendemos que o justo vive pela fé e não olhamos para nós mesmos tentando achar mérito, mas confiamos que Cristo já cumpriu as justas exigências de Deus, então nós descansamos, porque já somos justos pela fé em Cristo. Você é quem escolhe a forma como quer se relacionar com Deus. Você pode se relacionar baseado na lei ou na qual terá de esforçar-se, né? Na qual você vai ter que se esforçar e muito, tá? Se esforçar e muito todo o tempo para merecer a bênção pela obediência. Ou você escolhe se relacionar com Deus pela forma mais simples que o justo vive, que é a fé. Olha que tremendo, que maravilha, né? Pela fé, nós declaramos que Cristo se tornou a nossa justiça e hoje nós a chegamos ao Pai, confiados unicamente na justiça dele e não na nossa. No início do seu ministério, o Senhor foi a Nazaré. Ali ele entrou numa sinagoga e leu Isaías 61. Ao terminar o texto ele disse: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Olha, todos ficaram surpresos, perguntando se não era ele o filho de José, mas eles ficaram furiosos quando o Senhor lhe disse. Sabe o que ele disse? Ele disse o que está escrito em Lucas capítulo 4, 25 a 27. Ele disse assim, havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Olha que tremendo, porque eles ficaram tão irados. Você sabe por que eles ficaram tão irados? Aquela viúva não era judia, era fenícia. Naamã também não era de Israel, mas da Síria. Eles não tinham participação nas promessas de Israel, mas mesmo assim foram os únicos abençoados. O Senhor deu um exemplo de provisão e cura para 2 pessoas que não eram de Israel. Ele estava dizendo ao povo: não pensem que vocês merecem. Quando você reconhece que não merece, mas você assim vem a Deus, mesmo assim vem a Deus para receber, então você obtém o que está pedindo. Olha que tremendo, olha o mistério aí revelado. Nunca confie no quão bom ou obediente você é para merecer a bênção de Deus. Mas se estamos livres da lei, será que podemos agora fazer o que quisermos? Claro que não.
Fazer o que quer é também um tipo de escravidão. Fomos libertos da lei porque agora temos o Espírito habitando em nós para nos guiar. Quem vive pela lei se guia pelo certo e o errado, mas quem é guiado pelo Espírito segue a vida de Deus. O problema daqueles que vivem pela lei é a hipocrisia de pensar que cumprem a lei. Eles podem, na verdade, cumprir alguns mandamentos, mas não cumprem todos. Todo crente deveria estar debaixo da bênção, mas quando escolhe viver pela lei, o resultado é maldição. O livro de Gálatas foi escrito para crentes, portanto, os crentes podem ainda padecer debaixo de maldição. Veja bem o que o problema aqui apresentado não é o pecado, e sim a justiça própria, o desejo de se justificar diante de Deus para merecer a bênção. Mas será que isso significa que basta assumir que sou pecador para receber a bênção de Deus? Reconhecer-se pecador é o primeiro passo. Depois disso, precisamos reconhecer que Cristo se fez pecado por nós, para que agora possamos ser feitos justos diante de Deus. Desta forma, nos enxergamos confiados que fomos feitos justos pelo sangue da cruz. Confiamos no merecimento de Cristo e nunca em nosso próprio, A segunda consequência de viver pelo merecimento da obediência dos mandamentos é a incredulidade. Paulo diz claramente em Gálatas 3,12 que a lei não procede de fé. Quem vive pela lei não tem base para exercer fé. Quem julga ter obedecido acha que agora merece receber a bênção. Olha o mistério aí! E assim não precisa ter fé, ou não é? Ele confia que Deus será justo para abençoá-lo. Tais pessoas desconhecem o alto critério da justiça de Deus e a impossibilidade de o alcançarmos. Mas quando reconhecemos que não temos justiça e mesmo assim cremos no Deus que justifica o ímpio, esta fé nos é atribuída como justiça. Romanos capítulo 4, versículo 5. Sim, todos os milagres do Senhor foram feitos exclusivamente pela fé. Em nenhum momento o Senhor exigiu das pessoas um bom comportamento antes de fazer o milagre. Ou não é? Você vai ler a Bíblia e vai ver isso. Em nenhum momento. As pessoas certamente tinham problemas conjugais, ressentimentos, intrigas, mas o Senhor nunca lhes disse que primeiro deveriam cumprir os mandamentos antes de curá-los. Ou não é? Veja bem, olha o mistério se revelando aí para você, Em nenhum momento o Senhor fez os milagres com base no merecimento das pessoas, mas sempre com base na fé. Todos os enfermos que vieram a Jesus foram curados. Será que todos eles cumpriam a lei perfeitamente? É claro que não. Eles somente recebiam pela fé. A graça depende de fé, mas a lei é a confiança nas próprias obras e méritos. Aquelas pessoas não eram perfeitas, certamente tinham pecados. Elas não recebem um milagre com base em quão santas eram. Infelizmente, muitos ainda estão focados em sua obediência em vez de apenas crerem. Na verdade, quanto mais olham para o que têm feito, menos fé conseguem ter. Sabia disso? Pois é, mas quando entendemos que a justiça é pela fé, espontaneamente nos colocamos na posição de receber o favor de Deus. Que tipo de vida você deseja? Uma vida de esforço para merecer ou uma vida de fé? É melhor o quê? Se esforçar para merecer ou viver pela fé? Você que vai escolher. Não precisamos mais viver debaixo de maldição. No entanto, existe uma condição para a bênção: crer na justiça que procede da fé. Quanto mais confiamos em nossas obediências aos mandamentos, mais maldição nós vemos e menos fé conseguimos ter. É verdade. Creia no Evangelho do Deus feliz, creia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11 diz o seguinte: segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Olha só, esse texto de 1 Timóteo é muito interessante. Ele faz uma descrição de Deus verdadeiramente peculiar. A palavra bendito no grego é makarios, que significa feliz,
bem-aventurado. Paulo diz que ele prega o evangelho da glória do Deus feliz. A palavra usual para bendito é eulogia, mas aqui ele usa a palavra macários, feliz, exultante. Nós pregamos um Deus feliz e não um Deus irado, sempre a ponto de perder a paciência e nos castigar a qualquer momento. E esta não é a maneira como o mundo vê o Pai. Mas a verdade é que Ele é um Deus feliz. Como precisamos conhecer o Pai profundamente, né? Precisamos ter os nossos olhos constantemente abertos para ver mais dele em Cristo. Veja lá Jeremias 9, de 23 a 24. Por que Deus está feliz? Porque Ele está satisfeito com a obra do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Olha que interessante, né? Ele é feliz quando assumimos que somos pecadores e nos achegamos unicamente confiando na obra de Cristo. Quando o Senhor estava na terra, muitas pessoas vieram a Ele. Alguns vieram para ouvi-lo como mestre. Eles ouviam como superstar e talvez quisessem saber o seu segredo para fazer tantas curas e atrair tantas multidões. Ou não é? Se fosse hoje, muitos viriam para pedir autógrafos ou tirar uma selfie ao seu lado. Ou não é? Eles o viam como mestre, mas não como salvador. O Senhor não é resposta para aqueles que o buscam como mestre ou como modelo. Evidentemente, Cristo é o maior mestre e o mais perfeito modelo, mas vê-lo assim não irá salvá-lo. Para todos aqueles que vierem a Ele como mestre, o Senhor deu ensino que eles jamais seriam capazes de cumprir. Porém, para aqueles pecadores que vieram não para aprender, mas para serem salvos, Ele revelou seu amor e profunda compaixão. Olha que lindo, né? Ou não é? Esse é o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Se você diz que não tem pecado, o Senhor não pode fazer coisa alguma em sua vida, pois Ele é o Salvador dos pecadores. Somente pecadores são recebidos pelo Salvador. Se você diz que é completamente pecador, Ele lhe diz que é completamente Salvador. Mas se você diz que é apenas parcialmente pecador, Ele não será apenas parcialmente salvador. Tudo depende de como você se apresenta. O que faz Deus feliz é quando os pecadores vêm a Ele, quando Ele pode perdoar os pecados pela obra da cruz, pelo sangue de Jesus. Então Ele é feliz. Quando nós julgamos justos e merecedores, nós entristecemos a Deus. Olha, mas quando nós achegarmos confiados apenas nos méritos de Cristo, não podemos contemplar a glória do Deus vivo. Então, vivendo uma vida justificado pela fé em Cristo Jesus, crendo que a sua morte na cruz já tornou perfeito todas as coisas e que eu já não estou mais debaixo da lei, nós iremos dando glórias ao Senhor Jesus. Devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Ministério Restituição com Cristo. Um ministério intercessor de almas. Um ministério proclamador da palavra. Um ministério de defesa do Evangelho. Devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Ministério Restituição com Cristo. Um ministério intercessor de almas. Um ministério proclamador da palavra. Um ministério de defesa do Evangelho. Devotional of the Restitution Ministry with Christ. Prelate and Minister of the New Alliance Pedro Cordeiro. Ministry Restitution with Christ. An intercessory ministry of souls. A ministry that proclaims the word. A ministry of defense of the gospel.